Aleluia. Amém, irmãos. Olha, eu não sei se você sabe, porque a gente faz um evento como esse, a pessoa acha que é mais um evento para arrecadar, para gerar uma programação. Mas eventos como esse, qual que é o objetivo? Tudo que eu faço tem um propósito. Eu não faço nada por fazer. Vamos colocar uma coisa na agenda. Mas o objetivo desses eventos sempre é, primeiro, dar graças para Deus sobre aquilo que Ele fez no ano 2023. Lógico que nós temos a festa da colheita, mas eventos como esse é um momento onde nós conseguimos orar por todos, onde a unção de Deus ela é liberada de uma forma muito mais intensa do que na célula ou do que no culto. Eu não sei se você já percebeu, quando você, às vezes você está desanimado, chateado, cansado, exausto. Não. Aí você está às vezes desanimado. Quando você está lá na sua casa buscando e louvando ao Senhor, é uma atmosfera de unção. Mas quando você assim, eu não estou cansado, eu não vou louvar, eu vou ficar aqui sentado. Mas quando você entra num evento como esse, que tem mais de 300 pessoas, e as pessoas estão louvando ao Senhor, é uma intensidade tão grande, que esse mover ele te leva ao ponto de você esquecer que você estava até cansado. Alguém aqui já passou pela linha vermelha na Sé? É aquele sentimento, joga lá que você não consegue nem parar. Então é poderoso, mas principalmente o revival era o objetivo de, na verdade, mostrar o que Deus fez naquele ano. Nesse caso, no ano 2023. Nós levamos 350 pessoas para o encontro. Nós batizamos 130 pessoas. Nós passaram pelos cursos 135 pessoas. Meus irmãos, Deus está movendo, Deus está se movendo no nosso meio. E Ele se move através de pessoas hoje. O Espírito de Deus, ele se move através de você. Se você empinar a carroça, o mover de Deus para na sua vida. Mas o Espírito de Deus se move através das nossas vidas. E o revival, para mim em especial, eu não sei se você percebeu, eu não preguei. E a minha intenção, porque geralmente eu trabalho o revival, para eu fechar, para orar por todos. Aí depois que o pastor Leonardo fez o que fez ontem, eu não preciso mais falar nada, deixa eu, Senhor. Mas é nítido que, de alguma forma, até o Espírito Santo estava falando comigo. Falando que sentido? Eu estou no controle. Eu estou no controle, porque, irmãos, vou ser bem sincero, eu quis controlar o evento à mão lá, não consegui. Estava o pastor Isaías ministrando, e ele já tinha passado o horário dele, falei, meu Deus do céu, depois o povo vai reclamar que está cansado, não sei o quê. Ninguém reclamou, mas ele chegou, terminou, ele falou assim, eu posso orar por toda a liderança? Já tinha passado o horário. Eu olhei assim para ele e falei assim, olha, se eu falar não, depois os líderes descobrem que ele pediu para orar, eu falei, não, vou ter problema. Então não, pode orar livre aí. E ele realmente orou por todo mundo, orou por todos os líderes. E do pastor Leonardo foi realmente, ele simplesmente ele fez, eu não falei para ele fazer aquilo, ele fez, foi direcionado pelo Espírito Santo, mas era a forma que eu queria terminar, orando por todos. Então, mas para mim foi no sentido do Espírito Santo estar falando, eu estou no controle. O que vai acontecer no ano de 2024 é aquilo que está no meu controle, não no seu controle. E realmente foi uma coisa que eu tive que terminar, porque percebi, se o Senhor fazer até aqui. E outra coisa que aconteceu, eu não sei se você sabe, eventos como esses, ou quando nós estamos chegando no final do ano e no começo do ano, eu sempre procuro uma palavra para o ano seguinte. E é muito importante você ter isso. Lógico que nós temos uma palavra como igreja, como corpo, mas é muito importante você ter uma palavra específica. Porque é sobre a palavra que nós precisamos lançar a rede. Não tem sentido, é loucura, é você trazer prejuízo para a sua vida, você querer lançar a rede no mar sem ter uma palavra. Mas como Pedro falou, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Então nós temos a palavra e a rede vai ser lançada. Então com certeza nós vamos ter muito crescimento. E para nós crescermos, Deus vai de alguma forma mexer em alguns alicerces na sua vida, para que você cresça naturalmente falando, não é só questão no âmbito aqui da igreja. É muito importante que você cresça lá no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no ambiente onde você está, no meio dos seus familiares. Você pode ter certeza que isso vai acontecer. Então, eu queria ministrar aqui hoje, eu queria falar sobre o que é ser movido pelo Espírito. Porque o Espírito Santo, ele se move com propósito. Ele se move com propósito. Ele não se move de maneira aleatória. Eu vou mover porque... Mas nós precisamos entender, primeira coisa que você precisa entender, que nós precisamos entender,
O centro, meus irmãos, o centro do Evangelho da Graça, o Espírito Santo é o centro do Evangelho da Graça. O Espírito Santo, na verdade, ele é a força do seu ministério. Está me entendendo? Pastor, não sei nem o que é ministério, mas você pode ter certeza, tem algo para você. O Senhor Ele te chamou para algo específico. Ele chamou você para algo específico, e a sua resposta específica, você pode ter certeza, vai afetar o corpo. Mas a força para que isso aconteça chama-se Espírito Santo. Você pode ter o coração, um sonho. Se você não tem força, meu irmão, minha irmã, você não sai do lugar. E a força para que o seu ministério cresça, avance, suporte as pressões do dia a dia e avance, rompa, é o Espírito Santo. E eu vou até mais além. É o Espírito Santo que vai trazer a realização, a promessa de Deus sobre a sua vida. Você pode ter certeza, não existe outra forma. Eu não sei se você sabe, na velha aliança, a forma de Deus falar era através, a forma, na verdade, do Senhor se mover era através da lei. Não existia outra forma. Era através da lei que na verdade Deus se movia. Então, por conta da nova aliança, por conta da graça de Deus que foi liberada sobre a sua vida e sobre a minha vida, o mover de Deus hoje não se move através da aliança, se move-se através do Espírito. Por isso que lá em Gálatas fala, se você está no Espírito, hoje você não está sobre a lei não tem mais poder sobre a vida, porque hoje Deus ele se move através do quê? Do Espírito, e não sobre a lei. Se você gostaria que você abrisse aí rapidinho, Josué capítulo 8, olha só o que fale. Não cesse de cessar de falar desse livro da lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu quero orar por todos, eu quero orar por todos, mas eu quero liberar uma unção específica. Quando eu falo, toda vez no final do ano, eu procuro uma palavra, a palavra que Deus tem para mim e para a igreja. Eu creio que em cima da palavra também o Senhor libera uma unção. Então, às vezes o Senhor ele libera unção sobre as nossas vidas que é específica sobre aquilo que Ele vai fazer. É uma unção, a força, a capacidade sobre aquilo que Ele vai edificar. E eu creio que o Senhor já está liberando uma unção sobre aquilo que Ele vai fazer no ano de 2024. E de alguma forma isso está falando do seu trabalho, do seu empreendimento, do seu casamento, da criação dos seus filhos. Lá o seu sonho, Deus vai usar tudo isso. Mas você precisa entender que a unção de Deus ela é liberada para tempos, ciclos, estações. E foi exatamente o que o ministro aqui de louvor estava ministrando sexta-feira. Não sei se alguém reparou, ele falou, o Senhor está mudando os ciclos. O Senhor está mudando os ciclos. Mas é interessante o que ele fala aqui, Josué. Deus falando para Josué, não cesse de falar desse livro, desse livro da lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Como eu falei para você, na velha aliança, o mover de Deus era através da lei. O mover de Deus ele se movia através da lei. Mas hoje nós não vivemos na velha aliança. Hoje nós vivemos na nova aliança. E na nova aliança, o Senhor ele se move através do Espírito Santo. Então na velha aliança, o mover de Deus era através da lei. Na nova aliança, o mover de Deus é através do Espírito. Então quando você lê isso, você precisa colocar na ótica do quê? Da nova aliança. Porque você vai perceber que aqui existe um princípio. Ele está falando qual que é o princípio. Se você andar no mover atual, se você andar na aliança atual, você vai prosperar e vai crescer. Você consegue colocar aqui o versículo, Wesley? Então o que ele fala? Não cesse de falar desse livro da lei. Eu vou lendo com os irmãos. Tá? Então o que ele fala? Não cesse de falar deste livro da lei. Como que é na nova aliança? Não cesse de falar do Espírito Santo. E você só fala daquilo que você conhece. Por isso que logo em seguida ele fala, medite dia e noite na pessoa do Espírito Santo. E não é só no Espírito Santo. Porque na verdade a palavra de Deus fala que Deus, Jesus e o Espírito Santo são uma só pessoa.
Não tem como você falar do Espírito e não falar do Filho. Não tem como você não falar do Pai e não falar do Filho. Não tem como você falar de um e não falar do outro. É a mesma coisa você conversar com um casal, não tem como você falar de mim sem não falar da minha esposa. Não tem como você elogiar a minha esposa e não elogiar a mim, porque nós somos um. Então, quando você elogia a minha esposa, você elogia a mim. Quando você fala bem dos meus filhos, você fala bem de mim. E vice-versa, porque nós somos um. Então, na nova aliança, o que é? O que ele está falando? Não cesse de falar da pessoa do Espírito Santo. Não cesse de falar do Evangelho. Não cesse de testemunhar daquilo que Ele fez com você. Mas o que ele fala? Antes, medite nele. Medite nele todos os dias. Dia e noite. Dia e noite. Medite, rumina, fale, converse, pensa. Eu não sei se você tem esse hábito. Eu sou uma pessoa que eu fico vagando assim, sabe? Como se eu estivesse conversando com o Espírito Santo. Eu não consigo ficar pensando sem mexer a boca. Eu sei que tem pessoas que acham que isso é loucura, né? E é mesmo. Um dia eu estava lá no carro, falando com o Espírito Santo, mexendo a boca. Aí minha filha, papai, o que é isso aí? Você está louco? Você está falando sozinho? Está falando com quem? Não, eu estou aqui meditando algo aqui comigo mesmo. Mas por que a palavra de Deus fala? Ele fala, medite isso de noite. Meus irmãos, é interessante que está falando do dia até a noite, madrugada não tem tempo, tempo e fora de tempo, medite. Aí o que ele fala? Aí por conta disso, quando você medita dia e noite, quando você se relaciona com a pessoa do Espírito Santo, que hoje habita em você, a palavra de Deus fala, então você vai ter o cuidado simplesmente de fazer tudo aquilo que Ele vai pedir para você fazer. Porque a grande dificuldade que nós temos, e a grande dúvida que nós temos, é seguir a direção do Espírito Santo. Mas ele fala, quando você medita nele dia e noite, o que a palavra de Deus fala? Você vai tomar cuidado de fazer tudo aquilo que ele vai pedir para você fazer. Aí ele fala, então prosperará e serás bem-sucedido o seu caminho. Então você percebe que hoje, a questão de nós prosperarmos e termos o nosso caminho bem-sucedido, ou vice-versa, prosperar e ter o caminho bem sucedido, está associado com o quê? Está associado com você ser movido pelo Espírito Santo. Então, quando você é conduzido pelo Espírito Santo, você prospera, é inevitável, você vai prosperar. Então você quer prosperar? Seja movido pelo Espírito Santo, e você vai prosperar. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele sempre vai se mover com o objetivo de te abençoar. Ele sempre vai te mover no objetivo de quê? De guardar a sua vida. A palavra de Deus fala que no Velho Testamento, como que o Espírito Santo se movia, guardava e dava direção para o seu povo. Quando o povo estava no deserto, a palavra de Deus fala que ele fazia isso através da nuvem e da coluna de fogo. Isso é coisa poderosa. Você imagina, você vai, tal nuvem, é uma coisa assim que, naturalmente falando, uma coisa poderosa. É só em filme de Hollywood você consegue discernir um negócio que é poderoso. Mas a palavra de Deus fala que ele não se move mais dessa forma. Porque a nuvem e o fogo fala do quê? De proteção e direção para a sua vida. O que o Senhor está falando? Que hoje essa proteção e essa direção ela habita em você. Então hoje o Espírito Santo, ele se move em você. O Espírito Santo fala através de você. Então você vai prosperar. Por quê? Porque hoje é o Espírito Santo que conduz a sua vida. Aí você pode perguntar, mas como que, pastor, eu percebo? Como que eu sei que é o Espírito Santo falando? Eu não sei se você sabe. O que acontece? Lá em 1 Coríntios, a palavra de Deus fala que aqueles que se unem com o Senhor é um só Espírito. Então, na verdade, a palavra de Deus fala que Ele se uniu com o nosso Espírito. Então, Deus hoje, Ele fala através do quê? E é percebido através de qual órgão? O coração. E aqui eu não estou falando do órgão, eu estou falando daquela parte mais sensível. Ela é mais sensível que a sua mente, ela é mais sensível que os seus pensamentos. E a palavra de Deus fala que nós somos sensíveis a Deus por conta do nosso coração. E aí você vai ler lá em Jeremias, o que fala em Jeremias? Que o corrupto é o coração humano, que enganoso é o coração humano. Aí você pode perguntar, pastor, mas como que eu posso ouvir de Deus, sendo que o meu coração é corrupto, o meu coração é enganoso? Eu não sei se você já passou por situações que você quer alguma coisa, o seu coração quer outra, parece que é um conflito de valores. Eu sei que é errado, mas eu quero fazer. E é interessante que Jeremias, ele fala, corrupto é o coração do humano. Vamos ler esse versículo. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E é interessante, isso aponta para quê? Para a velha aliança, que muitas pessoas têm dúvida, pastor, como que eu posso? Meu coração só deseja as coisas ruins, meu coração só deseja coisas más. E aí, o que fala lá em João capítulo 10, verso 27?
As minhas ovelhas ouvem a minha voz. É interessante que ele não fala que as minhas ovelhas aprenderam a ouvir a minha voz. Ele fala que as ovelhas ouvem a voz. Por que que as ovelhas ouvem a voz? Porque quando essas pessoas se converteram, elas tiveram a sensibilidade de ouvir a Deus. E aí o que o profeta Isaías falou? Qual foi a profecia dele? Dar-vos-eis um coração novo, e porei o meu espírito dentro de vós. Tirarei de vós um coração de pedra, e colocarei um coração de carne. Então, na verdade, o seu coração não é corrupto. O corrupto está onde? Na lei. A lei que é corrupta. Aliás, a lei é perfeita, a lei é boa, a lei é santa, mas a lei não tem poder de mudar você. A lei não tem poder de mudar o seu marido, a sua esposa, seus filhos, a ninguém. Mas a palavra de Deus fala que na lei do Espírito, o Espírito que hoje se move em você, esse, além de ser perfeito, ele tem o poder de transformar você, para que você esteja no caminho, rumo ao propósito de Deus. Então hoje você não tem um coração corrupto nem enganoso. Na verdade, hoje você tem um coração sensível. Quando você se converteu a Deus, você é que nem aquela ovelha. Você não precisa aprender a ouvir, porque você já sabe ouvir. Sensível ao seu coração. Mas muitas vezes as pessoas ainda têm dúvida. Será que isso é de Deus realmente? Será que isso vai acontecer? E eu não sei se você sabe, Deus ele fala com você mais do que você imagina. Na verdade, Deus ele sempre fala com você. É que às vezes você coloca, não é Deus falando, mas Deus fala com você mais do que você imagina. A palavra de Deus fala lá em Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então ele fala mais do que você imagina. Muito mais do que você imagina. Você pode ter certeza que ele fala mais que a sua esposa. Hoje eu estava falando de manhã, né? Que dizem, não sei de onde que tiraram essas coisas, que o homem fala 2.000 palavras e a mulher fala não sei quantas mil palavras. Eu tenho 3 em casa. Às vezes eu estou no carro e as 3 querem conversar, falar. Eu falei, meu Deus do céu. E é tanta coisa para falar que eu respondo sim, tá, vou fazer, tal, não sei o quê. 3 horas depois, é isso. Você falou que eu falei, o que quer fazer? Mas é interessante, por que eu estou falando isso? Presta bem atenção. O Espírito Santo, ele fala muito mais que a sua esposa. Ele fala muito mais que seu marido. É que nós, muitas vezes, nós não damos atenção devida. Mas você pode ter certeza, ele fala muito mais do que você imagina. E a palavra de Deus fala, ele produz em nós tanto o querer como o realizar. Às vezes você está em casa e se sente impelido a orar. Você acha que é da sua carne? Não, meus irmãos. O diabo não impele ninguém a orar, não. O diabo não acorda ninguém de madrugada e fala assim, vai orar, vai buscar de Deus. Não, o diabo não faz isso. E às vezes Deus gera esse querer no nosso coração. Eu não sei se você já acordou de madrugada, antes de trabalhar, antes de dormir. De repente você está orando, de repente você está lendo a palavra. E parece que foi algo do normal. De repente você faz um devocional, geralmente você lê 10, 15, 20 minutos, meia hora. De repente você está lá 1h30 orando. É o Espírito Santo produzindo aquele querer. E parece que quanto mais você lê, mais aquele negócio queima no seu coração. Quanto mais você ora, mais você quer orar. Quanto mais você adora, é o Senhor produzindo aquele querer. É isso que ele está falando. E ele produz também o realizar. Às vezes o Senhor coloca um desejo no seu coração. Eu vou ofertar, eu vou comprar um aparelho de ar-condicionado novo para a igreja. O que você faz nessa hora? Eu repreendo em nome de Jesus. O que você faz? Não. Por que eu estou falando isso? Estou falando... Mas você percebe que Deus, meus irmãos, Ele fala com você muito mais do que as pessoas naturais ao seu redor. Ele fala muito mais do que você imagina. Tudo por conta da sua boa vontade, do bom propósito que Ele tem para a sua vida. A palavra de Deus fala que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita e agradável. Não existe nada melhor do que a vontade de Deus sobre a sua vida. Não existe nada mais agradável do que estar na presença de Deus. Não existe nada mais perfeito do que a vontade de Deus sobre a sua vida, meus irmãos. Mas também existe teste, porque mesmo assim, tem pessoas que têm dúvida, né? Será se é de Deus, será se não é? Primeira coisa, a gente precisa... Primeiro, o Espírito Santo, ele se move. Coloque isso na sua cabeça, ele se move. Ele se move através da sua vida. Mas Deus, ele nunca se move, por exemplo, fora do contexto da palavra de Deus. Você nunca vai ver o Espírito Santo falando assim, note, eis que hoje eu te falo, divorcia da sua esposa. Porque isso está fora da palavra de Deus, ele nunca vai fazer isso. Então, por exemplo,
Deus, o Espírito Santo, ele nunca sai da conta dos princípios da palavra de Deus. Então, se você lê em Romanos 14, verso 23, o que ele fala? Mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque o que não faz provém da fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. Então o que ele está falando aqui? Lógico que o contexto aqui é comida, mas a Bíblia, meus irmãos, ela não fica falando de Coca-Cola, celular, iPhone, mas fala de princípio. Então aqui, a questão aqui não é comida, mas a questão o que é aqui? É um princípio. O que ele está falando? Se você tem dúvida, não faça. Se você está perdendo a sua paz para tomar uma decisão, não faça. É isso que ele está falando. Então o Senhor sempre vai se mover para que você tenha paz. E às vezes Ele simplesmente para que você tenha paz. E às vezes você vai e parece que o Espírito Santo não vai com você. Qual é a evidência que ele não vai? Quando você está com dúvida. E é interessante que às vezes a gente fala assim, não, mas é de Deus, não é. A pessoa está com dúvida, mas quer. Você sabe, é certo, não sei, mano, estou em paz, mas eu acho que é de Deus, é da minha. Porque nessa hora eu falo, não, é minha mente, é minha corpo, é meu espírito. E outra coisa, tudo isso para você perceber se o Espírito Santo está se movendo. Outra coisa, quando a gente percebe se o Espírito Santo está se movendo, existe o teste da parceria. O que é o teste da parceria? Você chamaria o Espírito Santo para ser seu parceiro naquilo que você está edificando? Para ser seu sócio? Imagina o Espírito Santo ser seu sócio. Ele precisa ser o majoritário, tá? Não precisa ser uma... Senhor, o Senhor é um minoritário, só entra com o dinheiro, com a unção, com o poder, com a glória, e deixa que o resto eu faço. Não, você chamaria. Porque às vezes para você chamar o Espírito Santo para ser seu sócio, você não vai poder mais sonegar imposto, você não vai poder ser injusto com seus funcionários. Então você percebe que é dessa forma que o Espírito Santo se move. Isso são evidências para você saber, eu estou se movendo. Outra coisa, quando você se move, você tem vergonha de mostrar para o Espírito Santo o que você está fazendo? Porque eu não sei, todo mundo aqui tem criança, eu não sei se você já se deparou com uma situação que você entra na sala, a criança está fazendo, que ela sabe que é errado, o que ela faz? Ela corre, se esconde e fica com vergonha. Então a mesma coisa, o que você está fazendo traz vergonha que o seu Espírito Santo aparecer lá na hora? Você consegue imaginar? Está lá, não, deixa isso para lá, mas... Amém. Mas eu estou contando todos esses exemplos aqui para falar que o Espírito Santo se move. Se move. Ele se move através de você. E ele fala mais do que você imagina. Ele fala muito mais do que você imagina. O seu marido pode ser eu nem sei como chama, um draga que fala, que não para de falar. Você pode ter certeza, ele fala mais que seu marido. Ele fala mais que seu professor. Ele fala muito, muito. Eu gostaria aqui de falar de só duas situações, tem várias situações que eu posso aqui dar os exemplos, mas eu quero falar de as duas formas que o Senhor se move. Por que muitas vezes o Senhor se move? Deus, ele se move, toda vez que o Espírito Santo se move, ele se move para gerar o impossível. Está me entendendo? Toda vez que o Espírito Santo se move, ele se move para realizar o impossível na sua vida. Outra forma que o Espírito Santo se move é para trazer a promessa, aquilo que um dia ele liberou sobre a sua vida. Eu só quero falar sobre essas duas coisas, porque depois eu quero orar sobre essa unção, a unção do impossível. Porque aquilo que é difícil, você vai fazer, o Senhor não vai fazer. Mas aquilo que é impossível, Ele vai fazer. E você pode ter certeza, toda vez que o Senhor se move, você pode estar na lama. Você pode estar devendo até as cuecas. Você pode estar desesperado. Mas por conta de uma promessa, o Senhor vai se mover e vai reverter tudo aquilo por conta de uma promessa. E Deus, ele se move através disso. Eu quero falar só sobre isso para nós orarmos. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Ezequiel capítulo 37, verso 1 ao 4. Olha só. Então senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levantou e me pôs no meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Irmãos, eu fui num velório nessa quarta-feira. Quando você vai no cemitério, geralmente tem mais terra do que ossos, né? Porque os ossos ficam em terra. Aqui a palavra está dizendo que é o contrário. Que é mais osso do que terra. É isso que está falando. A terra era coberta por ossos. Aí depois ele continua. E ele me levantou para dar uma volta por todos os lugares do vale. E me pôs para ver que havia muitos ossos. Muitos mesmos. Estavam completamente secos.
E então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor, meu Deus, só tu que sabes, se pode ou não. Ele me disse: profetiza, para esses ossos, diga que esses ossos secos deem atenção à mensagem do Senhor e reviva. Verso 11: o Senhor disse: homem mortal, o povo de Israel é como esses ossos. Dizem que estão secos e sem esperança e sem futuro. Quem que diz isso, meus irmãos? Está sem esperança, seco e sem futuro. Você consegue imaginar uma pessoa crescer nessas três características? Sem futuro, sem esperança e está seco. Certo? Aí depois ele continua: por isso, profetize para o meu povo de Israel e diga-lhe: eu, o Senhor o Deus, abrirei as sepulturas deles e os atirarei para fora e os levarei de volta para a terra de Israel. Vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos entender: o Senhor está se movendo aqui. Quando que Deus se move, meus irmãos? É para trazer a promessa que um dia saiu da boca dele. Tem pessoas aqui que eu sei que estão muito desanimadas. Tem pessoas aqui que não conseguem viver o futuro por conta do passado. Há anos. Mas independente disso, o Senhor vai se mover na sua vida. Tem pessoas que estão desse jeito aqui. Está seco, sem esperança, sem futuro. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe quando que foi escrito, quando que aconteceu essa profecia? Alguém sabe? Para você entender a profecia, para você entender isso que aconteceu aqui, você precisa entender o começo da profecia. O começo da profecia foi 30 anos atrás, quando o povo de Deus, quando Jeremias estava lá na sua casa, e Deus aparece para Jeremias e fala: por conta das coisas que eu pedi para vocês não fazerem, vocês fizeram. Eu falei para vocês não servirem a outros deuses, e vocês estão servindo. Por conta disso, vocês vão ser dominados pelo rei da Babilônia durante 70 anos. 70 anos. 30 anos se passaram. O que aconteceu com o povo de Israel? Eles foram, 30 anos não, passaram-se 30 anos, eles foram dominados pelo povo da Babilônia. E a palavra de Deus fala que tanto em Jerusalém como na Babilônia, era morte, destruição. Aqueles que estavam vivos não tinham esperança. Aqueles que estavam vivos eles estavam secos. Aqueles que estavam vivos, eles não tinham perspectiva do seu futuro. E muitos estavam mortos fisicamente falando. Pessoas que não foram para a Babilônia e morreram em Jerusalém. E pessoas que foram para a Babilônia e morreram lá no meio do cativeiro. E a palavra de Deus fala que depois de 30 anos aparece o Senhor para Ezequiel e fala. Eu acho que é mais ou menos 30 anos e fala: Ezequiel, não, a palavra de Deus fala que ele moveu Ezequiel para um vale. E ele fala: esse vale é o meu povo. É interessante que ele fala: eu quero que você visite todo esse vale. E é muito bom você visitar. Eu gostaria que agora, nesses poucos minutos que eu estou falando, visite a sua vida. Olha todas as áreas da sua vida. Porque o Senhor fala assim: visite todo o vale. Aí você vai lá ver o seu casamento, faz um check-up do seu casamento, faz um check-up lá da sua família, dos seus familiares, faz um check-up da sua liderança, faz um check-up dos seus sonhos, faz um check-up da sua expectativa, e você vai perceber que tem muita coisa aí que está sem esperança, sem futuro, e está seco. Foi isso que aconteceu, e ele falou assim: Ezequiel, esse é o povo de Israel. Aí o que acontece? Ele não falou com essas palavras, mas eu estou falando porque só você ler o contexto da Bíblia. Eu prometi, depois de 70 anos, eu iria restituir o povo de Israel. E eu estou começando a restituí-los. E por conta de uma promessa de Deus que começou antes deles serem escravizados, a palavra de Deus fala que o Senhor ele precisava daquelas pessoas, porque as promessas não eram daquelas pessoas secas. Você pode estar seco hoje, mas tem uma promessa de Deus sobre a sua vida. Você pode se achar frutífero, mas a promessa de Deus está sobre a sua vida. Você pode estar colocando desculpa, ou estar se enganando e colocando culpa nas outras pessoas, mas a promessa de Deus sobre essas pessoas. A promessa de Deus, meus irmãos, do Senhor ter restituído o povo de Israel, estava sobre aquele cemitério. Então, era sobre quem as promessas? De um povo seco, sem futuro e sem esperança. E o Senhor falou: profetiza. Profetiza.
que aconteceu? A palavra de Deus fala que todos os ossos começaram e ele se levantou um exército. Foi esse exército que restituiu as muralhas de Jerusalém. Mas tudo isso aconteceu por quê? Porque um dia eles foram para o cativeiro, porque eles desobedeceram a Deus. Mas mesmo desobedecendo a Deus, o Senhor falou assim: um dia eu vou restituir todo Israel, mas hoje vocês precisam passar pela disciplina. E a disciplina estava acabando. E por conta dessa palavra, dessa promessa que estava sobre o povo de Israel, aconteceu isso com Ezequiel. Então você pode estar muito mal hoje, você pode estar morto, você pode estar seco. Não sei o que está acontecendo na sua vida. Mas deixa eu te falar, a promessa de Deus ainda está sobre a sua vida. E é interessante, é que aí é o outro aspecto. Então Deus sempre se move para trazer à realidade a palavra que um dia Ele lançou sobre a sua vida. Não importa o que você está passando hoje, você pode estar morto, como eu falei aqui. Ele deixou muito claro, sem vida, sem perspectiva de futuro e seco. Mas Ele falou, a promessa é sobre eles. Então você percebe que a promessa não está na sua capacidade natural, não está nas suas respostas. A promessa está na vida de Deus que opera através da sua vida. Foi por isso que Ele profetizou. Por que Ele profetizou? Para que a promessa de Deus se cumprisse. Aquele exército era a promessa de Deus para o povo de Israel. Era aquele exército que estava morto, seco, sem esperança, que precisava reviver. A palavra de Deus fala que aconteceu isso. E aí o segundo aspecto, quando que o Espírito Santo se move? O Espírito Santo se move é para operar o impossível na sua vida. A palavra de Deus fala, tinha uma situação onde um amigo de Jesus, que era amigo pessoal de Jesus, não era um discípulo, mas era um amigo pessoal de Jesus, morreu. E a palavra de Deus fala que ele morreu e foi enterrado na sepultura, e na sepultura foi colocada uma pedra. E a palavra de Deus fala que naquele dia Jesus foi operar um milagre. Qual foi o milagre que Jesus foi operar na vida de Lázaro? Ressuscitar o Lázaro. Mas é interessante que antes de ressuscitar Lázaro, o que ele falou? Chamou os guardas e fala, tire as pedras. Mas é interessante que o próprio Jesus falou, se você tem fé o suficiente para falar do tamanho de um grão de mostarda e falar para uma montanha sair da direita e para a esquerda, da esquerda para a direita, essa montanha vai mudar. Aí o que ele chega? Você percebe? Então Jesus ele tinha o poder o suficiente para rolar aquela pedra que estava de alguma forma tampando o calabouço, a sepultura, tanto para a esquerda como para a direita. O que o Senhor estava falando? O impossível opera na sua vida, mas aquilo que é difícil e aquilo que cabe você a fazer, você vai fazer. O Senhor jamais vai levantar você de madrugada para ir trabalhar. É muito difícil acordar de madrugada. Esses dias eu fui acordar às 5h30 da manhã para treinar com o Júlio. Misericórdia. Mas o Espírito Santo não vai operar você, acordar você 5 horas da manhã para você edificar a obra de Deus. É muito difícil, mas não é impossível. O Senhor ele só opera em nós o impossível. É interessante que você não vê em momento algum que o Senhor ele trabalha fazendo aquilo que é possível na sua vida. O que é possível você fazer é você que vai fazer. Então eu vou dar aqui um exemplo aqui. Digamos que existe uma turma de RH aqui na Videira que vai contratar vários funcionários. E que várias funções, contratar não, nós vamos promover vários funcionários. E aqui está a Eloá, nessa empresa está a Thaís, nessa empresa está a Joyce, está a Raíza. Então um grupo aqui lá na reunião do RH. Aí eu pego e falo assim, é o seguinte, nós precisamos promover aqui, que nós temos aqui um crédito aqui, nós vamos promover aqui um funcionário e tal, e vamos analisar quem são as pessoas que nós vamos promover. Tem Eloá, nossa, Eloá é boa demais, que espírito de liderança, a Raíza, nossa, que mulher de Deus, nossa, ela faz isso, faz o negócio acontecer, mulher criativa, ela vai além do que você pede. A Joyce, nossa, a Joyce é capacitada, tem experiências de outros ministérios, tal, não sei o quê. E a Thaís? A Thaís não está preparada não, é impossível levantar essa menina para estar assumindo uma posição. O que vai acontecer? É nessa hora que Deus se move através da Thaís. Porque o impossível ele faz. E de alguma forma remove a Eloá, a Joyce vai para outro lugar, a Raíza vai para outro lugar, de repente a Thaís é levantada. Porque o impossível Deus faz. Mas o possível você sempre vai fazer. Eu sei, é interessante que a palavra de Deus fala que Jesus ele foi para o deserto para ser tentado. E a palavra de Deus fala que o Espírito Santo pressionou, impeliu, moveu o Senhor Jesus para ficar 40 dias no deserto. Meus irmãos, é muito difícil ficar 40 dias no deserto. Você sabia disso?
você ter uma noção, quem veio no Revival ficou alguns minutos, quente, frio, aqui, não foi isso? A palavra de Deus fala, é difícil demais, mas aquilo que é difícil você pode fazer. É muito difícil, mas não é impossível. Mas você pode ter certeza, é difícil para fazer, e você fazer, o Senhor vai te recompensar. Porque o Deus só trabalha de uma forma, através da recompensa. E tudo que Deus ele pede para você, Ele vai recompensar. Deus ele só trabalha através da recompensa, meus irmãos. Mas nós precisamos entender, toda vez que o Espírito Santo se move, ele se move para trabalhar o impossível na sua vida. A tudo aquilo que cabe você fazer, você precisa fazer. Eu gostaria de orar por isso. Eu estava conversando com os discipuladores na quarta-feira. Eu estava lá, falei, nossa, nós crescemos bastante, glória a Deus por isso e tal. Mas eu creio que nós vamos dobrar o ano que vem. Deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos, naturalmente falando é impossível. Agora nós temos a palavra, o pastor Azemar ministrando, depois veio o pastor Leonardo, o pastor Ezequiel falando, tal, não sei o quê. Nós temos a palavra, mas naturalmente falando, meus irmãos, isso é impossível. O que é possível para a gente? Eu participar do jejum de 40 horas, é eu vir no jejum de 21 dias, é eu orar de manhã, é eu evangelizar, compartilhar. Isso é difícil muitas vezes para algum. Eu sei que é difícil, às vezes você sai do seu trabalho e vir para cá orar. Mas a palavra de Deus fala que na verdade isso é difícil, não é impossível. E por isso o Senhor não vai fazer isso por você. Mas o que é impossível em relação a você, Ele vai operar um milagre. Então, se é na sua empresa, Ele vai operar um milagre na sua empresa. Pastor, eu estou desesperado, eu não sei o que eu faço. Então você pode ter certeza, o Senhor vai mover o sobrenatural. O impossível vai acontecer no seu empreendimento, o impossível vai acontecer no seu casamento, o impossível, mas aquilo que é possível para você, você precisa edificar, você precisa fazer. É interessante que tudo que aconteceu aqui no Vale de Ossos Secos foi isso. O que era impossível para o profeta? O que era impossível para ele naturalmente falando? É você profetizar contra os seus argumentos. Meu irmão, eu não sei, quando você conversa com uma pessoa e fala assim, olha, Deus vai mover, Deus vai operar dessa forma. Aí você olha naturalmente falando, você não consegue. Eu não sei se você já orou por uma pessoa, tipo, você não acredita, você fica incrédulo, eu não acredito que o negócio pode acontecer. E a palavra de Deus fala que Deus ele leva Ezequiel para o Vale dos Ossos Secos. E é o que Paulo falou. O que Paulo falou? Todos podem profetizar. A palavra de Deus não fala que todos serão profetas, mas todos podem profetizar. Então ele fala, profetiza. Então quando você está impelido, você está aqui na adoração, se movendo, e seu coração está sendo carregado por fé em relação a alguma área da sua vida, profetiza, profetiza. É isso que nós temos que fazer. Eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso falei. Não é crer, esperar, depois profetizar. É criei, por isso falei. E dessa forma Deus vai operar. E eu creio que no ano de 2024, quem vai gerar o impossível nas nossas vidas é o Senhor. Ele vai abrir caminhos para nós onde não há hoje. Ele vai abrir portas onde não há hoje. O que nós temos que fazer? Provavelmente vai ser difícil, vamos ter que entrar, profetizar, declarar, mas o impossível Ele vai fazer, porque toda vez que o Espírito Santo se move através das nossas vidas, é abrir o impossível. O impossível são portas que hoje são fechadas para você. O impossível aqui são recursos que hoje não estão disponíveis para você. É isso que o Senhor precisa fazer por mim e por você. O que é também? É muitas vezes o Espírito Santo ele vai se mover. Essa é a hora que ele vai se mover, porque chegou o tempo do Senhor trazer a realização, a promessa sobre a sua vida. Mas pastor, eu estou morto, não importa, a promessa é agora. Se você está morto, Ele vai ressuscitar. Se você está triste, Ele vai reviver. Alguma coisa vai fazer, mas a promessa de Deus vai se manifestar. Por quê? Porque toda vez que o Espírito Santo se move, o sobrenatural acontece. Toda vez que o Espírito Santo se move, as coisas acontecem na minha vida e na sua vida. Ele se move para trazer o impossível. Ele se move para cumprir a palavra que Ele lançou sobre a sua vida. Não olhe a circunstância, simplesmente profetize. Eu queria que o pessoal do louvor subisse. É interessante. Eu não sei se você sabe, antes de Jesus subir aos céus, Ele pega e fala o seguinte, a palavra de Deus fala, Mateus 28. Aí Jesus ele fala assim, e Jesus, Ele tinha toda a autoridade nos céus e na terra. Se você for ver a vida de Jesus, Ele tinha autoridade sobre a morte, Ele tinha autoridade sobre o inferno. Tudo fala lá em Mateus. Ele tinha autoridade para curar os enfermos.
Ele tinha autoridade para perdoar as pessoas que tinham pecado. Ele tinha autoridade para restituir casamento. Ele tinha autoridade para transformar, fazer milagre, transformar água em vinho. Ele tinha autoridade para multiplicar os pães. E a palavra de Deus fala que toda a autoridade foi dada a ele. E depois ele fala: ide, portanto, fazer discípulos. Mas é interessante que quando Jesus ressuscitou, ele não tinha nenhum discípulo ao seu lado. Ele não tinha nem um amigo ao seu lado. Ele não tinha recursos financeiros ao seu lado. Quando ele ressuscitou, ele não tinha bens materiais ao seu lado. Ele só tinha uma coisa: a autoridade. Quando ele ressuscitou, e o que ele exerceu? O que ele nos deu? Ide, portanto, fazeis discípulos. O que é essa autoridade? Essa autoridade é o Espírito Santo se movendo da sua vida. Quando você começa a declarar, quando você começa a profetizar, e meus irmãos, o Espírito Santo está se movendo no nosso meio. Provavelmente você está morto agora, mas quando o Espírito Santo começar a se mover, você vai ressuscitar querendo ou não. Você vai ser animado ou animada querendo ou não, porque o Espírito Santo está se movendo. Por quê? Porque um dia ele proferiu uma promessa sobre você. E a palavra de Deus fala que ele nos conhece antes de nós sermos gerados. Então você não precisa estar vivo, morto, feliz ou chateado por ele realizar a promessa, porque a promessa de Deus sobre a sua vida é antes de você vir a existir. Então você percebe, nós precisamos entender quando Deus se move. E eu gostaria de orar por você em relação a isso. Porque nós estamos entrando num ano muito desafiador. E Deus vai mover na minha vida. E vai mover na sua também. Deus vai abrir caminhos onde não há. A unção do impossível hoje vai ser liberada sobre a sua vida. A unção para que a promessa se realize hoje vai ser liberado sobre a sua vida. Por quê? Por conta de uma palavra que foi liberada sobre nós para o ano de 2024. Só por isso, não é por conta de você não. Pastor, mas eu estou lá no mundão. Não importa. Acabou. Hoje é o dia do Senhor realizar a promessa de Deus. Ele falou que antes de nós sermos formados na barriga da nossa mãe, Ele já tinha uma história estabelecida sobre você. Então você não precisa responder para Deus, para ele realizar o sonho de Deus sobre a sua vida. Você não precisa estar respondendo na medida certa, ou naquele momento de maior intensidade da sua vida, para o Senhor realizar a promessa que um dia Ele gerou na sua vida, antes de você vir a existir. Eu quero liberar essa unção sobre a sua vida hoje. De alguma forma, lógico, tudo no final vai cooperar para que a igreja do Senhor cresça, para que o reino de Deus avance. Então de alguma forma, hoje ele vai afetar o seu casamento. De alguma forma hoje ele vai visitar lá o seu filho, que hoje está no meio das drogas provavelmente. De alguma forma ele vai afetar a sua vida. De alguma forma ele vai entrar lá no interior do seu ser e começar a mexer as águas que antigamente estavam paradas. E vai começar a trazer alegria, felicidade. Deus vai mover alguma coisa aqui sobrenatural na sua vida hoje. Mas eu quero que você saiba, hoje é liberada uma unção sobre a sua vida. A unção do impossível. O Senhor vai abrir caminhos que naturalmente você não poderia abrir. Mas o difícil você vai fazer, você vai entrar por esse caminho. E o Senhor vai te proteger em cada uma dessas circunstâncias. Ele vai te prosperar. Ele vai fazer você ser bem sucedido. Por quê? Porque o que conduz a nossa vida é o Espírito Santo. O Senhor se move dessa forma. E para o ano de 2024, a unção do impossível está sobre a sua vida. Se você está olhando para a circunstância, se você vê morte, se você vê sequidão, se você vê falta de esperança, faça o que o Senhor falou. Profetize, profetize, profetize. Se é o tempo certo, se está na hora certa, o Senhor vai trazer a realidade, aquilo que Ele prometeu sobre a sua vida. Porque a promessa de Deus sobre a minha e sobre a sua vida, ela já existia antes mesmo de vir a existir. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus do impossível, é o Deus que não precisa esperar a sua resposta para te abençoar. Ele já te abençoou.